Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma brasileirinha e eu queria falar para você que mandou a tua história para mim. Eu quero te pedir que ainda tenha paciência porque ela vai ser contada, tá bom? Essa história que a gente vai conhecer hoje foi mandada para mim em abril. Então, como eu te falei, elas estão acumulando um pouquinho, mas eu chego lá, tá bom? Olha, te falar uma coisa, viu? Não tem jeito, eu vou continuar falando que 60 horas por dia, que os missionários trabalham 60 horas por dia. Não tem jeito. Sempre que eu falar isso, você me dá um desconto. Eu quero dizer 60 horas por semana. Eu não sei porque que meu cérebro insiste em dizer 60 horas por dia, então me desculpa. Ai, minha nossa, que coisa, né? É a idade, viu? Acho que é a idade, né? É, tá chegando. Então tá. Ela fala o seguinte: Olá, querida Vânia. Vejo constantemente seus vídeos no seu canal no YouTube e quero agradecer pelo belo serviço que você tem prestado a todos nós, membros da Igreja Sud, que já perderam seu testemunho. Frequentei a ala Teresina da Estaca Teresina por um tempo. Fui batizada aos 13 anos e hoje tenho 27. Há 5 anos fui morar em São Luís do Maranhão. Durante esse tempo, sempre tive várias dúvidas sobre as doutrinas mórmons, mas sempre era silenciada pelo discurso de que a igreja era verdadeira. Você não questiona, a igreja é verdadeira e pronto, né? É. No início eu me sentia fraca e culpada, mas ao estudar profundamente sobre a doutrina e a história da igreja, senti que aquilo tudo não é de Deus. Deus não pode ser assim tão racista, vingativo, ameaçador e preconceituoso como descrito nas escrituras mórmons. Falando exatamente sobre esse Deus da doutrina mórmon, que eu irei relatar um acontecimento que vem me distanciando ainda mais dessa seita. Estou há meses sem frequentar. Olha só o que aconteceu, presta atenção aqui, tá? Sabemos que neste período de coronavírus, muitas famílias estão perdendo seus empregos e até mesmo passando fome. Fiquei sabendo através de um amigo que é segundo conselheiro do bispo de uma ala que fica em uma cidade do interior do Maranhão, que uma senhora foi até o seu bispo pedir ajuda de uma cesta básica. Sabe qual foi a resposta? Não, simplesmente não. O bispo fez uma entrevista com a irmã. Perguntou quantos moravam na casa com ela, quanto ela ganhava por mês, quanto gastava e por que a irmã não estava pagando o dízimo. Isso mesmo, questionou por que a irmã não pagava seu dízimo. Quanta crueldade, quanto absurdo. E ao final teve o cinismo de informar a senhora que a igreja, presta atenção aqui, que a igreja nada podia fazer por ela, porque a irmã não era dizimista integral. E ainda disse que estava seguindo o manual da igreja. Ele está seguindo o manual da igreja, lógico. Que diz que para receber qualquer ajuda da organização SUD, a pessoa precisa pagar o dízimo. Em seguida, o ungido do Senhor, que ela coloca entre aspas, citou a escritura que só recebemos uma bênção em obediência à lei na qual a bênção se baseia. Como a gente tem conversado aqui tantas vezes, né? Revoltante. Isso mostra que a seita SUD ensina seus membros a não cuidarem nem ter compaixão pelo próximo. Eles não possuem a capacidade de amar. Mais hipócrita ainda é o lema: a caridade nunca falha. Esta é uma das maiores mentiras que a igreja prega. Como pode deixar uma família com fome em um período desses? É muita desumanidade. Interessante que a SUD não tem dinheiro para oferecer uma cesta básica para um necessitado, mas usa o dinheiro dos dízimos para a construção e manutenção de shopping bilionário em Utah. Multibilionário, tá, querida? Isso não é de Deus. Deus é caridade, é amor, é acolhimento, é compaixão. Tudo ao contrário do Deus Mormon. Nesta seita, as pessoas são selecionadas e há aquelas que merecem ser ajudadas e outras não. A irmã citada é muito pobre e com certeza não paga seu dízimo porque não possui condições para isso. Está desempregada e cria sozinha os filhos.
Mas toda essa situação não foi capaz de sensibilizar a liderança local? A sugestão do bispo, olha só, a sugestão do bispo foi pedir que a irmã recorresse à família, ao governo, ou até mesmo pedisse doação dos membros da igreja. Que tristeza. Fiquei com dor no coração quando soube. Mais uma vez repito, eles não têm capacidade de amar porque só sabem julgar, criticar, humilhar e segregar as pessoas. Para que servem os dízimos se não para suprir as necessidades dos membros em situações de calamidade? Obrigada por ser uma luz na minha vida. Você tem me ajudado bastante a ter forças para pedir minha resignação. Ai, que coisa boa. Não quero fazer parte dessa corporação egoísta que só me tornou uma pessoa depressiva e com a autoestima no nível mais baixo possível. Um grande abraço. Muita luz e paz em seu caminho e que Deus cuide de você e de sua família. Muito obrigada, querida. Um grande abraço para você também. Eu desejo mesmo para você, viu? Obrigada por ter mandado a tua experiência aqui pra gente. E quando você tem empatia, você se sente incomodada por uma história como essa. Não foi você que recebeu um não do bispo, mas se você saber que essa senhora, nessa situação, no meio dessa pandemia, desempregada, mãe solteira, né, cuidando dos filhos sozinha, ela recebeu um não do bispo, isso te incomodou porque você tem empatia. Agora, quando você não tem empatia e quando você acredita que a primeira lei dos céus é a obediência e você abaixa a cabeça e diz sim para tudo que eles falam lá dentro, você escuta uma história dessa e nem liga. Você arregaça as mangas porque você tem um bom coração e vai ajudar aquela pessoa, mas você tira a igreja da reta. Você tira a responsabilidade da igreja da reta. É exatamente assim que eles treinam os membros para agirem. Mas você não é um deles. Você se sentiu incomodado e você está se dando conta que esse Deus não é o Deus que você quer adorar. E eu fico feliz por você, genuinamente. Presta atenção numa coisa, você que está me escutando. Quando eles falam que a caridade nunca falha, isso não se aplica à igreja, não se aplica à corporação de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não, se aplica a você como membro da igreja. O que o bispo falou para ela aqui? Não, irmã, você não é dizimista integral. E aqui no manual da igreja fala que a igreja não pode ajudar ninguém que não seja um dizimista integral. Então eu sinto muito, mas a irmã vai ter que pedir ajuda para o governo, para a família e talvez para os membros da igreja. Se uma irmã nessa situação chegar para a presidente da Sociedade de Socorro e contar para ela o que aconteceu, que o bispo não pode ajudar, muito provavelmente a presidente da Sociedade de Socorro vai conversar com algumas irmãs que ela sabe que tem condições de ajudar, elas vão se unir e vão abençoar a vida dessa irmã que precisa de ajuda, mas não a tua igreja. O capital da tua igreja está intacto. Sabe por quê? Porque a igreja, ela trabalha, ela funciona pelas regras do mercado capitalista. Você não vai ter favores do comércio. E tem outra. Para você ter vantagens no comércio, você tem que ter um bom crédito. Como assim? Se você é um cliente, se eu tenho uma empresa, eu, Vânia, tenho uma empresa, e você é uma boa cliente, né? Você tá sempre comprando de mim, presta atenção aqui. Você tá sempre comprando de mim. Um dia você chega lá pra mim e fala assim, eu gostei tanto dessa blusa, né, digamos, mas ela tá tão cara, será que você me daria um desconto? É claro que eu vou te dar um desconto, porque eu quero te manter comprando da minha empresa. É lógico que eu vou te dar um desconto, porque eu quero que você seja fiel à minha empresa. Eu quero que você seja um cliente fiel à minha empresa, porque senão você vai sair de lá e vai comprar blusa em outro lugar. Eu vou te dar o desconto para te manter ali comprando de mim. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é diferente disso. Você acabou de escutar uma história aqui. Tá? Se você como membro da igreja, presta atenção aqui, se você como membro da igreja vive numa outra região, tá? Em que você já foi ajudado ou é ajudada pela igreja, que eu sei que existe isso,
Sabe por quê, querida ou querido, que você é ajudado? Porque na tua ala, a arrecadação de dízimos e ofertas é mais alta do que na ala dessa irmã aqui, humilde, do interior do Maranhão. É por isso que você recebe a ajuda da igreja e essa irmã não recebeu. A maneira como eles funcionam é a seguinte: eles arrecadam todo o dinheiro, tá? Você pode colocar aí dízimo, oferta de jejum, fundo missionário, seja o que for, eles arrecadam todo esse dinheiro. A igreja, enquanto administradora deste negócio extremamente lucrativo que eles têm, eles vão primeiro pagar todas as despesas daquele prédio, daquela ala, né? Todas as despesas, tá? Água, luz, impostos, tudo que tiverem que pagar. Aí eles vão separar uma outra fatia, vai para ajuda humanitária, que eles são obrigados por lei, pela lei americana, a disponibilizarem por serem uma organização sem fins lucrativos, legalmente falando. Então eles são obrigados, ao invés de pagarem impostos para o governo, eles são obrigados a gastarem um certo percentual da arrecadação deles em ajuda humanitária. Então a igreja disponibiliza para o bispo e fala: esse é o valor que você tem agora extra, digamos, essa é a fatia que você tem para atividades, né? Pagar por atividades da primária, moça, sociedade de socorro, etc. E essa aqui é a fatia que você tem para ajudar algum membro da ala que precise de ajuda do programa de bem-estar. O restante do dinheiro, que é muito mais do que essas duas fatias juntas, vem para a matriz aqui em Salt Lake. E agora esse dinheiro vai ser investido, como a nossa amiga querida aqui falou, nesse shopping aqui no centro de Salt Lake. Shopping que a igreja gastou bilhões de dólares para, no mínimo, 3 bilhões de dólares, mas foi uma média de 5, tá? De 5 a 8 bilhões de dólares. Eles não divulgam para abrir, né? E eles têm os outros negócios sobre os quais nós temos conversado. Eles têm estações de TV, de rádio, companhias de seguro, propriedades imobiliárias. Será que eu respondi, querida, a tua pergunta? O porquê que eles arrecadam o dízimo se não é para ajudar as pessoas? É porque você não está falando de uma igreja de Jesus Cristo, tá? Em que a caridade nunca falha. Não, você está falando de uma corporação americana que trabalha e funciona regida pelas regras do mercado corporativo, do mercado capitalista. Assim como você precisa ter um bom crédito no comércio para você poder ter vantagens de financiar um carro, financiar um apartamento. Você precisa ter um bom crédito na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias quando você precisar ajuda financeira dela. Tá no manual de instruções. O bispo colocou para a irmã e falou para a irmã. Eu não vou julgar esse bispo, não, porque muito provavelmente, como ele é bispo, talvez ele tenha um bom coração e acredite que esteja servindo a Deus, e talvez o coração dele tenha se partido diante dessa situação. Mas ele tem que seguir o manual. Ele é um funcionário que não recebe salário, mas ele tem que seguir as diretrizes, ele tem que seguir o manual de qualquer outra corporação. Se você trabalha para uma empresa como empregado, você não faz o que você quer. Você segue as regras daquela empresa, é ou não é? Ou você tem autonomia para sair fazendo o que você sente no coração que deveria fazer? O que é a empresa? Qual é a policy da empresa? É isso que você pode fazer. Você faz como gerente ou como qualquer outro cargo de liderança que você tenha dentro daquela empresa. Você é limitado pelas regras dela. Na igreja mórmon não é diferente, viu? Porque ela é uma empresa, querido. Ela é uma empresa, tá? Legalmente falando, tá? Ela é uma corporação. Então, o bispo, coitado, ele tem que seguir as regras do manual, as regras impostas pela empresa. Infelizmente, essa senhorinha não tinha um bom crédito com a igreja, porque ele muito bem falou para ela ali, de acordo com o manual, para você receber qualquer ajuda da Igreja Sud, você precisa ser um dizimista integral. A Vânia não está inventando história. A Vânia está te mostrando a realidade do jeito que ela é. Agora, você aceita ou não, você acredita ou não. Ela não tinha um bom crédito na igreja, então ela não pôde receber ajuda financeira. E se você não tem um bom crédito na igreja, você também não entra no lugar secreto que eles dizem que você precisa entrar para receber a tua exaltação. Essa história me entristeceu muito, mas não me chocou e não me surpreendeu. Porque eu vejo a igreja pelo que ela é. Eu conheci a igreja finalmente pelo que ela é.
Então, é assim que funciona. Infelizmente é assim, tá? O negócio deles é extremamente lucrativo. E você escolhe fazer parte dele ou não. A escolha tá na tua mão, viu? Se você tá bem lá, né? Se essas coisas não te incomodam, tá tudo certo. Mas respeita a experiência de pessoas como essa, tanto dessa nossa brasileirinha que mandou a história, que ela disse que isso abalou o testemunho dela, falando aqui o mormonês, quanto dessa senhora. Se essa senhora se afastar da igreja, você não deve apontar o dedo e falar só porque, presta atenção, só porque o bispo não ajudou ela com uma cesta básica, ela se afastou da igreja. Sabe por que que talvez você fale isso? Porque você tem comida dentro da tua casa, porque você não precisou daquela cesta básica, e porque você não conhece a tua igreja pelo que ela é. Então, pelo amor de Deus, para de julgar. Se você quer viver numa bolha, vive nessa bolha, mas deixa as pessoas que querem saírem dessa bolha em paz. Para de julgar e tornar o fardo delas ainda mais pesado. Maldita a hora que essa senhorinha conheceu essa igreja. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.